doutrina Luz Universal trabalha na cura do espírito. E é tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado. Outro dia, conversando com uma pessoa, aqui mesmo no templo, nós falávamos sobre essa situação, de como curar um espírito e quais são os efeitos desses trabalhos. E qual é também a consequência de você simplesmente expulsar o espírito de que está próximo a alguém. Isso pode ser feito, sim, com projeções de energias, talvez até mesmo energia vital. Você pode fazer ali com que haja o esgotamento das energias que mantém aquele espírito e também fazer com que as energias que mantém ele, que lhe causa interesse em estar perto a uma pessoa, seja esgotada. Esgotou-se essa energia, o espírito perde o interesse, não há mais o que fazer próximo àquela pessoa e ele então é afastado. Mas o fato é que ele ainda continua na crosta terrestre. Ele continua na nossa mesma esfera espiritual. Com o tempo, essas energias são renovadas. Aquelas energias que haviam sido esgotadas, elas se restabelecem, pois ele está no mundo propício a essas energias. Então ele volta a procurar aquela pessoa de onde ele estava. E para ele é bem mais fácil ele voltar para o campo de proteção que ele estava do que ele procurar um novo. Porque toda energia, elas têm uma certa afinidade. Depois que uma energia tem acesso e contato com uma outra energia, passa a existir ali uma espécie de assinatura dessas energias. Elas se codificam. Então elas se identificam, fazendo com que um futuro contato se torne quase que espontâneo e automático. Essa é uma regra natural, não é exclusividade de um ou outro espírito ou pessoa, tanto encarnado quanto desencarnado. É a natureza do sistema, do mundo espiritual. É assim que funciona e independe da vontade, credo ou aceitação de qualquer pessoa que seja. Sempre foi assim e assim continuará sendo. Então, com essa afinidade de encontro, pelo motivo de estarem juntos, vai acontecer ali o que muitas doutrinas chamam de vampirismo. Mas o que é vampirismo? É mais ou menos igual a gente vê em filme? Não, não tem nada a ver com filme, não existe dente na história e não tem espírito nenhum virando morcego. O que é chamado de vampirismo na linguagem espírita é o fato de um espírito estar se alimentando das energias do outro e vice-versa. Um exemplo, vamos imaginar que exista um espírito sofredor que está muito próximo, está envolvido, está dentro da áurea de um espírito encarnado. Aí as pessoas pensam, então o espírito desencarnado, aquele sofredor, está vampirizando o encarnado? Também. Quando existem dois espíritos com energias diferenciadas, um próximo ao outro, um vampiriza o outro. Não é somente um que está vampirizando e o outro vampirizado, não. Os dois se vampirizam ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Independente se ele queira ou não. Se está perto, isso acontece de maneira automática e constante, porque tudo se trata de magnetismo. Os plexos do encarnado estão ativos. O espírito, sofredor ou não, ele tem magnetismo. Então, um passa a absorver as energias do outro. No caso que nós estamos citando em questão, do espírito sofredor com um encarnado. O sofredor, por mais que ele não tenha um corpo físico, mas na mente condicionada que ele tem, ele ainda sente fome, sede, frio, ele tem saudade, ele gosta das pessoas que ele conhecia, ele tem raiva de outras pessoas que ele também conhecia e por algum motivo existia uma falta de afinidade. Então não muda. Não muda. Até mesmo uma pessoa que, fulano estava com tal problema, morreu, acabou o problema dele. Não acabou não. Ele continua com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Não muda nada.
A única coisa que mudou é que ele tinha e agora não tem mais um corpo físico. Mas as situações, os gostos, os prazeres, os medos, os desejos são sempre os mesmos. E sem o corpo físico, ele não tem mais acesso a esses prazeres ou essas necessidades que ele sente. Mas, é claro, tudo está condicionado na sua mente lógica. Está inserido nos seus desejos. Ele não precisa de mais nada disso, ele não precisa de comida, não precisa de água, mas como ele passou a vida toda condicionado a isso, ele tem essas necessidades. Então ele vai buscar na fonte, que é num corpo encarnado. Vai buscar onde existe o ectoplasma e o magnetismo fluente, devido a um outro espírito estar encarnado. Então ele aproxima daquela pessoa e passa a vampirizar as energias fluídicas e vitais daquele encarnado. Então aquele encarnado passa a sofrer com esses efeitos, dependendo da intensidade dessa vampirização. Se é 1, 2, 5, 10 ou 15 espíritos, que por algum motivo pode estar ali em torno daquele encarnado. Então ele começa a sentir os efeitos dessa vampirização, que é fadiga, sonolência, cansaço, preguiça. A partir daí vai se envolvendo em outras energias que vai levando para consequências mais graves, como depressão, baixa autoestima. Aí daqui a pouco a pessoa perde o sentido da vida e já está pensando em suicídio, achando que colocando fim à vida estaria também acabando ali os seus problemas e dificuldades. Mas isso leva ao suicídio? Que na verdade uma coisa está ligada à outra. Se uma pessoa trabalha, estuda, se dedica, mas nada dá certo, ele não tem forças, ele não tem capacidade de raciocínio, inicia-se um projeto e não consegue concluir aquele projeto, porque lhe faltam forças, lhe falta vontade. E tudo isso está relacionado ao fato de ele estar sendo vampirizado. Tem espíritos ali lhe prejudicando, sugando as energias vitais que ele tem, consumindo as energias positivas que ele absorve a energia positiva, mas o espírito dele não usufrui dessa energia, porque outro acaba fazendo por ele. Então, nesse caso, ele estuda, não consegue aprender, tem dificuldade de memorização e uma série de dificuldades. Aí começa a dificuldade de relacionamento, porque ele também automaticamente está vampirizando aqueles outros. E aqueles outros, o que tem neles são energias de angústia, de tristeza, de remorso, de arrependimento. Energias motivadas pelo sofrimento. Então ele passa a absorver esses sentimentos para ele. Olha, você vê que situação complicada. E tudo vai ficando ruim. Então aquela pessoa, por mais que a maioria das vezes não demonstre, é uma pessoa que sofre, e muito. É uma pessoa completamente perturbada. É daqueles que a gente ouve falar, assim, mas meu Deus, que tristeza, nada para mim dá certo, tudo que eu faço dá errado. Primeiramente, porque já começa sem forças. E quando inicia um bom projeto, não consegue concluí-lo. Então ele não fez nada. Tudo que você faz pela metade não vale nada. Vou fazer uma casa, levanta as paredes só até a altura de 1,5 metro. Você não tem nada. O que você tem é tempo e capital investido em uma coisa que você não pode usar. Então, na verdade, que você tem aí um prejuízo. Você não consegue concluir nada na sua vida, porque você não consegue terminar, porque outros não deixam. Isso é o que nós chamamos de vampirismo. É claro, esse assunto é bem mais extenso do que nós estamos simplesmente falando aqui agora. Nós somos formados por 3 reinos. Antigamente a gente até falava muito, os 3 reinos da minha natureza. Que na verdade é o nosso corpo físico, o perispírito e o espírito, já em sua essência pura. É assim que nós somos formados, por essas 3 partes. O corpo físico todo mundo conhece, estamos encarnados, nós todos estamos nos vendo. Aí tem o perispírito, que
naturalmente, é mais popularmente conhecido como alma. Ah, fulano tem uma alma. Ah, alma e espírito é a mesma coisa? Não, não é. Embora seja um único ser, né? O único espírito, mas a alma é diferente do corpo físico. Aliás, na sua essência, na sua composição, é diferente do corpo físico, assim como o espírito é diferente da alma e também do corpo físico. Hoje, eu estou aqui falando para vocês, aí vou estar desencarnado. Após o meu desencarne, no mundo dos espíritos, eu vou ser exatamente como eu sou agora. A mesma coisa. As minhas cicatrizes, né, a minha ausência de beleza vai continuar sendo a mesma. Então vai ser eu mesmo, não vai haver diferença nenhuma. E com isso eu vou seguindo a minha evolução. Né? Se eu conseguir, ainda assim isso não é garantido que eu vou estar evoluindo no mundo espiritual. Depois que eu evoluir e chegar num certo nível de evolução, aí eu vou perder o meu perispírito. Seria somente o espírito. E o espírito, depois dele na sua essência pura, ele não tem forma, não tem cor, não tem sexo, é totalmente diferente. Até uma certa evolução, eu ainda vou continuar sendo basicamente eu mesmo. Né? O sexo se mantém, é onde está o processo de reencarnação. Ah não, você ainda tem que reencarnar. Então eu ainda vou manter o meu perispírito. Então eu ainda vou manter a minha natureza. Não é personalidade. Eu vou manter a minha natureza. O registro de minhas encarnações ainda vão estar comigo. O que eu sou naturalmente. Inclusive em relação ao sexo. Se é homem, vai continuar sendo homem. Então vai reencarnar como homem, porque esta é a natureza. Ah, tá, mas e quando é que o espírito pode escolher se ele reencarna homem ou mulher? Aí já é mais complexo. Para o espírito ter essa condição, ele já tem que estar no mundo bem mais evoluído. Não quer dizer que eu evoluí, que eu não tenho mais essa natureza. Isso até um certo ponto. Dentro do espaço evolutório do círculo terreno, as características se mantêm, a natureza. Mesmo se reencarnar, pode ter um corpo completamente diferente, pode ter raças diferentes, pode nascer em outro canto do planeta, né? Pode ser negro, branco, alto, baixo, pode ser até um anão, mas a natureza ainda mantém a mesma. Aí depois que evoluiu, que atingiu um nível de santificação, né, quando o espírito se torna santo, porque depois de uma certa evolução espiritual, todos os espíritos se tornam santificados. Aí sim ele é apenas uma força. Ele se torna apenas uma força. Ele não tem forma, não tem cor, não tem sexo, não tem distinção nenhuma. É um ser puro. Ah, tá. Então, como é que Jesus, então, aparece na forma de homem? Bom, depois de lá de cima, ele escolhe a forma que ele quiser. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser loiro, pode ser negro, baixinho, gordinho, não interessa. A condição que ele tem lhe dá esse poder. Mas é raro. E quando o espírito chega nessa condição, ele não precisa mais reencarnar por motivo nenhum. Quando reencarna, é por missão. Quando reencarna, é puramente por amor. E não por necessidade, igual todos nós estamos aqui. Até uma faixa evolutória. Ah não, já evoluí, estou nas casas transitórias. Me tornei um cavaleiro. Eu trabalho no resgate de espíritos, mas ainda possui um débito kármico. É porque espíritos, mesmo ainda com débito kármico, ele pode evoluir. O que vai definir a evolução de um espírito é a sua natureza, é o seu padrão vibratório, e não o seu histórico kármico. Não existe esta seleção. Partir formação do corpo físico, do perispírito e do espírito, está todo o nosso registro, toda a nossa natureza, toda a nossa trajetória kármica está ali registrada. Poderíamos ter sido uma boa pessoa, poderíamos ter sido um trabalhador honesto, bom pai de família, honesto com as suas obrigações, era caridoso, ajudava outras pessoas. Então éramos um espírito bom, era um espírito em que as pessoas gostavam de você. E numa outra encarnação você já era odiado por algum motivo. Mas o fato
é que tivemos essas passagens. E essas histórias estão registradas em nosso espírito. Hoje estamos aqui encarnados. Vejam bem, ainda temos a mesma natureza, temos os mesmos conceitos, e tudo isso está registrado em nosso espírito. Então nós carregamos o que nós chamamos de roupagens, todas essas roupagens. E nós tivemos interação com espíritos durante todas essas encarnações, que muitos gostam de nós, outras encarnações não nos causou prejuízo, mas também não nos causou benefícios, é uma situação neutra, e outras tem uma legião, uma multidão de espíritos que não gostam de nós por algum motivo, né, que tenhamos praticado no passado. E com o passar do tempo, essas roupagens vão se alternando de acordo com o tempo que vamos passando na Terra e também de acordo com aqueles que nos cobram por algum motivo, tanto encarnado quanto desencarnado. Se fizermos uma análise rapidinha, não precisa pensar muito não. É comum de tempos em tempos situações que acontecem com nós vir à tona. Aparece alguma coisa que nos incomoda muito. Tem uma certa época da nossa vida que tudo parece dar errado. Tem uma época da nossa vida que algumas doenças aparecem, alguns incômodos, algumas inflamações, algumas dores. Aparece, você vai no médico, não tem causa nenhuma, não tem remédio para curar aquilo, o negócio continua. De repente aquilo some. Aí já começa uma outra situação, né, que lá dura mais ou menos 80, 90 dias, em média. Aquilo some. E depois aparece uma outra situação em que as coisas ficam mais leve, mais limpo. O seu raciocínio, você está mais focado, você tem maior concentração. Os seus planos, as suas ideias começam a dar certo. As pessoas parecem que te entendem melhor. Aí de repente, essa maré boa passa. Aí daqui a pouco, aquilo que estava bom já não está mais tão bom assim. Aí você se sente mais fraco, você se sente exaurido, você começa a aparecer dores de cabeça constantemente. Você sente que as pessoas não te compreendem tão bem mais quanto estava sendo há pouco tempo atrás. Então tudo começa a dar errado. Aí de repente as coisas se estabilizam novamente. O que nós chamamos disso é de passagem de roupagens. Mas como que isso acontece? Temos um transcendente kármico que está registrado em nosso espírito. Vamos imaginar uma pessoa com 10 encarnações. Vamos colocar 10 encarnações. Né? Geralmente é bem mais que isso, pelo tempo que nós estamos na Terra. Em cada uma delas, tivemos uma situação específica, né, com o sistema em si, com um grupo de pessoas ou uma pessoa específica que por algum motivo se tornou nosso cobrador kármico. Embora, quando se fala de karma, não se trata somente de cobrança kármica. Na sua história você fez coisas boas também, coisa que faz com que as pessoas torçam por você, que as pessoas tenham alguma gratificação pelo seu ato. Então, vamos supor que você entrou numa fase, o sistema girou, aí você entrou num período em que você era, vamos imaginar, um comerciante que enganou muita gente, roubou muitas pessoas, fez muita gente sofrer. Um exemplo tosco, só para compreendermos. Então, existem várias pessoas que te perseguem, que têm por você um sentimento de vingança e que torce para que a sua vida seja tão ruim quanto a deles foram por sua causa. Então é onde você começa a sofrer a influência das emanações e projeções dessas pessoas, desses espíritos que vivem hoje provavelmente como sofredores. Então você passa a absorver os sentimentos negativos que são proferidos contra você. Então começa o atraso na sua vida, porque a energia que você tinha para você manter o seu projeto, seus ideais, eles te encontraram. Porque você, na sua alma, no seu espírito, como ele está no mundo espiritual, ele te encontrou. Ah, você está ali, né? Então você me paga agora. Então ele começa a atuar contra você, exaurindo as suas energias
e implantando em você o sentimento negativo que ele tem. Então, por aí já começa com indisposição, com pequenas dores de cabeça, falta de conclusão de planos, as pessoas não confiam em você. Por quê? Porque você está trazendo uma energia de desonestidade do passado. E isso faz com que reflita nas outras pessoas com que você interage. A falta de confiança, a insegurança. Então, tudo começa a dar errado. Mas durante mais ou menos 80, 90 dias, o sistema continua circulando. Então, aquele comerciante que era identificado, o seu espírito, você hoje, era identificado no mundo espiritual como comerciante. Então, o sistema não para de girar, está sempre em movimento. Aí, de repente, aquele comerciante, aos poucos, some e dá lugar a um capataz de uma fazenda de escravos. Aí, então, aqueles que odiavam aquele capataz o encontra. Ele se torna localizável. Então, o karma referente àquela passagem vem à tona. E você começa a sentir o reflexo disso hoje. O sistema continua girando. Aí você caiu numa situação de que você era, por exemplo, quem sabe, um enfermeiro, né, de um hospital, de um socorrista, em que você ajudou muitas pessoas. Tem muitas pessoas que lhe devem a vida e são gratos por você. Aí, então, o ambiente para você, de maneira súbita, se torna mais leve, se torna mais agradável. Não tem nada lhe exaurindo as suas forças. Você se sente confiante, se sente forte. Você tem um raciocínio mais limpo, mais claro. Tem uma capacidade melhor de aprender e compreender as coisas. Por quê? Porque não tem ninguém, ou pelo menos quase ninguém, sugando as suas forças, exaurindo a força que você está com ela. Não tem ninguém projetando energias negativas com o intuito de lhe prejudicar. Pelo contrário, tem pessoas que vibram e torcem por você. Então você vai aproveitar bem, você vai ser relativamente, dentro do possível, digamos assim, feliz nesses 80 ou 90 dias mais ou menos, que é o tempo que dura essa passagem. Então você consegue se relacionar melhor com as pessoas, você consegue concluir melhor um projeto, as coisas ficam mais fáceis para você. E de repente aquilo que estava bom deixa de ser tão bom, porque aquele enfermeiro que era visto, que era identificado no mundo espirituais, começa então a dar lugar para uma outra passagem do seu transcendente, da sua natureza. Talvez melhore ou fique como está, ou então piore, dependendo de qual for a vez que for apresentar a sua roupagem da sua história kármica. É uma história um pouco confusa para a gente explicar, mas o processo é esse, não muda. E quem quiser que busque pela mente a história de como as coisas vêm acontecendo na sua vida dos últimos anos, e você vai perceber que tudo na vida, de fato, é passageiro. Nenhum mal dure constantemente e nem uma coisa boa vai durar também. Então aproveite ao máximo aquilo que está acontecendo de bom na sua vida. Melhorou? Aproveite o máximo, porque esse período vai dar lugar a uma outra fase que talvez não seja tão boa para você na sua vida. E quando entrar em uma fase ruim, em que você já não tem mais paciência, você já não tem mais tolerância com nada, você está angustiado, com raiva de tudo, tenha paciência. Tenha paciência, tenha certeza. Em poucos dias, essa sua falta de paciência, essa energia que te incomoda tanto, ela vai passar e vai dar lugar a uma outra energia. E quando isso acontecer, aproveite a oportunidade de que os donos daquela energia te encontraram e reajuste com ele. Busque ali a cura desobsessiva para aqueles espíritos. Quanto a sua situação estiver mais difícil, é porque você encontrou os seus piores cobradores. Jesus fala isso no Evangelho. Reajuste, pague o que você deve enquanto você está livre. É porque depois, aquele que te cobra vai te pôr na cadeia.
E aí vai ficar bem mais difícil você pagar. Jesus não pôde explicar exatamente o que isso queria dizer. O seu karma é infinito. Enquanto você não reajustar, o seu cobrador kármico, o seu cobrador está lá do outro lado. Pague enquanto você está vivo, enquanto você está encarnado. Quanto mais cedo você reajustar com ele, mais liberdade você vai ter para poder concluir a sua encarnação. É que depois que passar a sua encarnação, você desencarnar, ele vai te cobrar diretamente, que você vai estar lá junto com ele. Ele não vai te deixar escapar. Vai ficar mais difícil você pagar a sua conta. Então é melhor pagar agora. A situação ficou difícil? Paciência, humildade, tenha fé e procure acertar o seu débito quando a sua situação está difícil. É porque depois, não, eu vou só esperar passar 90 dias que melhora. De fato. Mas o seu cobrador continua lá. E o sistema vai acabar dando a volta completa. Ele vai te achar de novo. Aí, outra vez, esse sofrimento, esse suplício. E no final das contas, ele vai continuar lá de todo jeito. Então, tudo que nós podemos fazer de melhor para nós é reajustar. Primeiro, se conhecer. Procure saber quem você realmente é. E por que você é o que é hoje. O que mais faz nós sermos o que nós somos hoje é a vibração e a interação que tivemos com outras pessoas no passado. Muitos deles talvez ainda estejam encarnados conosco. Muitos são sofredores do mundo inferior. Muitos estão nas camadas superiores. Mas o fato é que nós temos uma história com outras pessoas. E é isso que nos faz o que somos hoje. Então nós temos a oportunidade, primeiramente, nos conhecermos, entendermos quem realmente somos, identificar e procurar os nossos erros, onde estão os nossos débitos kármicos, e reajustar com esses espíritos, para um dia, de fato, você ser livre. Para um dia, de fato, quando você desencarnar, você não continuar preso na esfera vibracional da Terra e seguir a sua evolução plena, e voltar de novo para a sua família espiritual, voltar para o mundo de onde você realmente veio, o que é o que todo mundo deseja. Então, meus irmãos, não se desespere, não ache ruim, não brigue, não fiquem chateados quando as coisas não derem certo na vida de vocês, porque ali você tem uma oportunidade de reajustar, para que aquilo não aconteça mais. E outra coisa, quando você expulsa um espírito da casa de alguém, ele vai embora, mas ele volta. E quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele vai encontrar outros que também não gostam de você, que não lhe fizeram ainda nenhuma cobrança porque não te encontrou. Ele sabe o caminho, ele estava perto de você sozinho. Você o expulsou, ele foi para o mundo das trevas. E lá ele encontrou outros que queriam te encontrar, mas não sabiam onde você estava. E aí a sua situação vai ficar ainda pior do que estava. Então, ao invés de expulsar o espírito, cure esse espírito. Promova a cura para esse espírito. Ele curado, ele vai embora, seguir a sua evolução. Ele não vai ficar aqui na terra junto com você, lhe desejando mal, lhe perseguindo, e apenas o sentimento de vingança. Esse é o processo evolutório. E espero, de fato, que tenham compreendido o que nós tentamos passar para vocês. Essas palestras que nós fazemos fica disponível nos sites do Templo Luz Universal. Quem quiser indicar para amigos ou outras pessoas, é só indicar que as palestras estão disponíveis no canal Luz Universal, no Instagram.com, Templo Luz Universal, e também no Facebook, Templo Luz Universal. Assiste a palestra, gostou? Dá uma curtidinha lá para nós, né, para poder divulgar os vídeos.